Como vivemos dias no qual se faz necessário o manifestar do reino de Deus através da minha e da sua vida. Nós vamos ver aqui nessa noite que um dos grandes motivos do juízo de Deus, da ira de Deus para com as nações de Israel e para com a nação de Judá era o descaso com aqueles que precisavam. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Amós. Nós vamos para a segunda e última parte dessa mensagem que nós iniciamos na semana passada. E é uma mensagem na qual nós estamos contextualizando os dias que se passaram naquela época com os nossos dias hoje. E eu quero trazer para vocês aqui, nesta noite, aquilo que na teologia a gente chama de clímax hermenêutico. Regilene está aí, ela sabe o que é isso, né, Regilene? Pastor Isaac, os missionários aí, os teólogos, né, abençoados. Na semana passada eu estive trazendo todo um contexto histórico, um contexto geográfico, para que nós pudéssemos ir direto a essa questão aqui. Então, para hoje, com certeza, você que esteve aqui no domingo passado e pegou o início dessa mensagem, haverá de encontrar uma certa facilidade. Se não esteve, não tem problema, você vai seguir também, sem nenhum problema. Amós capítulo 5, que fala acerca do dia do Senhor. Acompanhe aí. O Tiago vai deixar aqui também, né, Tiago? Amós 5. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, o que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Verso de número 27. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Mantenha sua Bíblia aberta, que nós estaremos lendo alguns trechos aqui, acompanhando algumas implicações bíblicas aqui. Eu não vou pregar nessa noite, amados, eu vou continuar aqui com esse estudo e com essa reflexão com vocês. Na semana passada verificamos que não importava a maneira como Deus estava falando com aquele povo, tentando adverti-los, mas eles não entenderam que eles precisavam mudar, que aquele juízo era para eles. Deus mandou pragas, Deus mandou fome, seca, insucesso, mandou pestes, mandou gafanhotos, guerras, porém eles ainda ignoravam totalmente os sinais pelos quais Deus estava trazendo à terra naquele tempo. Por não terem percebido a mensagem do profeta, os israelitas
fatalmente eles iriam enfrentar Deus face a face, e enfrentar Deus face a face com o seu juízo, com a sua ira, porque eles não estavam querendo ouvir a voz do profeta. Sabe, queridos, um dia, chegará um dia, esse dia já chegou para muitos milhares de milhões de pessoas, um dia no qual cada um de nós encontraremos com Cristo. Haverá um dia que nós haveremos de prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, ou de tudo aquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos. Você poderia imaginar aí na sua mente, onde você está, como que vai ser o trato de Deus para com você, mediante as tuas obras? Sabe, amados, nesse tempo os israelitas acreditavam que as suas riquezas, porque Deus havia, nós vimos semana passada, Deus havia prosperado o seu povo. Nós estávamos falando, eu até mostrei aqui um mapa, que nós estávamos tratando acerca de 8 nações, 6 gentílicas e 2 não gentílicas. E Deus deu muita prosperidade, deu muita riqueza para as suas nações queridas e amadas. E aquele povo estava muito acomodado com tudo. Olha, eu acho que não vai acontecer nada conosco, porque nós temos os nossos rituais, nós temos as nossas reuniões, nós temos a nossa religiosidade, e com certeza ela haverá de nos proteger. Mas o profeta sabia o que viria para aquelas nações. O profeta sabia que ele haveria de muito em breve lamentar a inevitável destruição daquelas nações, mediante um juízo de Deus. Porque Deus inicialmente estava entristecido, posteriormente Deus ficou irado com aquelas nações, e nós vamos saber o porquê. Então o profeta insistiu muito neste lamento, tentando fazer com que aquele povo se voltasse novamente para o Senhor Deus. Mas nada surtiu efeito. E por causa da dureza do coração destes homens e mulheres, foram proferidos ais do Senhor para aqueles habitantes. E eu quero destacar aqui 4 tipos de pessoas, dos quais haveriam de receber como sentença o juízo de Deus. O primeiro ai que nós podemos perceber que no texto do profeta, no capítulo 5, é acerca dos ignorantes. Amós, capítulo de número 5, o verso 18 em diante fala: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, o que pensam vocês ser o dia do Senhor? Porque eles estavam tão confiantes que nada haveria de acontecer com eles, a ponto deles pensarem: não, o juízo não é para nós, o juízo é para as nações gentílicas. Vocês estão pensando que o dia do Senhor haverá de ser luz? Não, ele haverá de ser trevas. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa, encostando a mão na parede, e fosse picado por uma serpente. Ou seja, não tinha para onde eles correrem. Eles haveriam sim de ser alcançados pelo juízo de Deus. O dia do Senhor é um tempo durante o qual Deus julga, veja bem, o trato acerca do juízo
é para os inimigos de Deus, mas aquela nação estava tão fora dos propósitos de Deus, tão fora daquilo que Deus estabeleceu para eles como conduta de vida, estilo de vida, totalmente desobedientes, que eles se enquadraram como inimigos de Deus, por mais que fossem a nação amada por Deus, porque um pai que ama, todo pai que ama, ele corrige o seu filho. Nós temos um pai aqui, muitos de nós temos um pai aqui. Eu ainda dou graças a Deus que tenho meu pai aqui ainda. Alguns dos pais já foram para o Senhor, mas todos nós temos um pai eterno. Nenhum de nós somos órfãos. Por mais que você não tenha o seu pai aqui, você tem um pai nos céus que te ama, que cuida e que, se necessário, ele vai disciplinar você. Então o dia do Senhor é um tempo durante o qual Deus julga seus inimigos, e ele julga porque a vontade de Deus é estabelecer o reino de Deus aqui na face dessa terra. Vocês viram esse vídeo? Nós cantamos aqui sobre reino de Deus, e nós vimos aqui a proposta desse trabalho, que é de estabelecer, conclamar o reino de Deus aqui neste mundo. Apesar de ser um mundo perdido, um mundo jaz do maligno, mas o povo de Deus faz a diferença aqui neste mundo, sendo luz e não trevas. Sabe, amados, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. O reino de Deus, ele só é estabelecido através da proposta, aliás, da resposta de nossas orações. Nós nos propomos a orar a Deus. Qual que foi a oração que o Senhor nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso, venha a nós o vosso reino. A própria oração no qual o próprio Jesus Cristo ensinou os seus discípulos, nos ensina a conclamar o quê? Que venha o quê? O teu reino. Nós podemos sim, ainda que neste mundo, experimentar o reino de Deus. Aquele povo estava tão seguro que as suas riquezas, os seus bens, as suas forças, a sua força bélica, eles eram dotados de muitos recursos que o próprio Deus deu a eles, que acreditavam que aquele profeta Amós, aquele homenzinho, aquele camponês, plantador ali de figos, dizia acerca do dia do Senhor como um tempo de grande livramento para o... Não, esse dia haverá de ser o que? Olha só a ignorância. Por isso eu estou falando, ai dos ignorantes, ai daqueles que não veem o manifestar de Deus. Ai dos ignorantes que pensam que... Já viu aquele tipo de pessoa que pensa que tudo que se fala, tudo que se prega, tudo que é em grau de disciplina e orientação, nada é para ele, tudo é para os outros, nada, não, ele é o bom, ele é o correto, é o direito. Ai desses ignorantes. Eles diziam, não, esse juízo não é para nós. Ele vai ser o que? Ele vai ser um livramento para nós, um livramento para os judeus. Ele vai ser, sabe o que ele vai ser? Entendendo o profeta, ele vai ser o que? Castigo para as nações gentílicas. Sabe, amados, uma total ignorância. Sabe por quê? Porque quando nós estamos abastados de recursos financeiros, tudo bombando, economia forte, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, 2 carrão na garagem, um bom emprego, não, a minha graça me basta. Oh Deus, eu vou lá no domingo lá, ouvir lá o pastor falar alguma coisa lá e dar um glória a Deus, aleluia, ficar aleluiado e beleza. E toda pessoa que é abastada
se ela não vigiar, ela vive numa linha muito tênue para poder deixar o seu coração ser corrompido pelo seu ego e pela vaidade. Lembra Salomão? O cara mais top depois de Jesus que pisou aqui na face dessa terra, o mais rico, o mais poderoso. Pode juntar esses bilionários de hoje aí. Esses dias eu ministrei aqui sobre isso e fiz o cálculo matemático de qual que era a fortuna de Salomão, irmão. A Bíblia dá tudo pra gente. Não vou falar, se você perdeu o sermão, depois eu te ensino particular. Viu, Pati? O cara tinha muito dinheiro, o cara tinha, caramba, 700 mulheres. Quantas concubinas? Aí, fala alto, pastor, que eu não estou vendo a boquinha de vocês. 300, meu Deus! Eu tenho uma mulher há 25 anos abençoada que Deus me deu. Não é fácil, não, irmão. Não que ela seja difícil, mas é porque o negócio é complicado, irmão. Gasta, você está entendendo? Irmão, gasta. Mas é bênção, viu, querida? Te acerta em casa, né? 1000 tem que ter muita grana, mano. 1000 mulheres. Pensa, Mosley. 1000, mano. 1000 mulheres. Dinheiro. O cara. Sabe o que ele fala no final da vida dele? Vaidade. Vaidade, vaidade. O coração ignorante, ele é duro, irmãos. Amós capítulo 5, verso 9. Aliás, Joel, olha, voltem um pouquinho no profeta anterior de Amós aí. Joel capítulo de número 2. Você está pondo aí para nós, Tiago, por favor? Joel 2, 28 ao 32. Está falando também sobre o dia do Senhor aí, a profecia, irmão. Recebe. E depois disso derramarei do meu espírito. Gasguei. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha o verso 30. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião, aqui a gente está falando de Sião, que é o monte Sião onde estava Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Olha para mim. Aqueles que estiverem plantados, estabelecidos em Sião, em Jerusalém, fazendo a vontade do Senhor, se ouvir o chamamento de Deus, Deus haverá de livrá-lo do dia do juízo. Olha um pouquinho antes aqui, eu falava de gafanhotos, mais uma vez outro profeta fala, olha o verso 25. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. Deus restitui, irmão, depois do coronavírus, eu creio, pastor Anderson, que haverá, Sarinha, um manifestar poderoso de Deus na nossa nação e no mundo. Quantos creem, irmão? Eu não estou aqui pregando só juízo, não, mas eu estou aqui trazendo a memória de vocês que Deus está querendo nos transmitir algo nesses dias. Deus quer falar o nosso coração nesses dias. Todas as vezes que Deus percebia que o seu povo estava tirando o foco, tirando os olhos dele, Ele, como um pai querido, nosso Abba Pai, o nosso papai amado celestial, aplicava a correção. Sabe, amados, escutem uma coisa. Não importa o número de atividades religiosas que nós venhamos participar. Não importa a quantidade de congresso, o que acontece. Irmão, se nós não amarmos os nossos irmãos e o nosso próximo,
não poderemos verdadeiramente adorar e servir ao Senhor, porque o segundo maior mandamento, depois de o quê? De amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que amar o meu próximo, e meu próximo é o que está comigo aqui. Onde esteja eu onde estiver. Existe algo tão rico, irmãos, eu lembrei que algo tão rico e poderoso da parte de Deus em relação ao cuidado para com o pobre, o necessitado, o aflito, porque realmente é isso que você, aqui naquele vídeo que nós vimos, você cuidar de quem está precisando. Tem uma promessa. Eu estou vendo aqui todos de máscara, porque ninguém quer adoecer, irmão. É verdade isso, é fato. Eu me lembro que antes da quarentena eu ministrei uma mensagem aqui, na qual falei de um missionário, Jake Clegg, que ele estava na época da peste bubônica, e ele estava cuidando. Você não tem isso aí não, né, Tiago? Mas deve ter isso não, depois. E é tão interessante, mas que ele estava sozinho, eu vou resumir aqui. Pastor Sebastião, lembra, pastor? Ele estava sozinho, num local, na África do Sul, se eu não me engano, cuidando de vários doentes com peste bubônica. O pessoal morrendo, e altamente, muito mais do que coronavírus. Hospital de campanha, exatamente. E chegando lá, quando o socorro chegou, estava aquele homem lá sozinho, irmãos, aquele missionário. Isso é história, não é história, é história. Aquele missionário estava ali cuidando das pessoas sem nenhum EPI, nenhuma máscara, nada, cuidando ali e tal. E chegando lá, os médicos, todo mundo parafernália, aquelas coisas todas, aqueles EPIs do cabeça aos pés. Como é que pode? Você já está aqui há tantos dias e você não adoeceu? Ele não. E ele começou a pregar e ministrar, e falou: meu Deus me protege, me guarda, deu referências bíblicas, a fé daquele homem era incrível. E ele falou: mas não é possível isso. É possível sim. Fizeram um teste com ele. Ele pediu: traga lá a espuma, porque as pessoas babavam muito. Tragam a espuma com o vírus. Olhem no microscópio, você vai ver os vírus vivos. Realmente eles viram o vírus. Colocou o vírus, aquela espuma na mão dele. Pouco tempo depois ele entregou aquela espuma para ser analisada. Todos os vírus estavam mortos. Eu mando para você, se você quiser, para você ir mais a fundo da história. Deus cuidou daquele homem porque ele estava cuidando dos necessitados, dos aflitos, dos pobres, dos doentes. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Salmo 41. Salmo de número 41. Colocou aí, Tiago? Salmo 41, do verso 1 até o verso 3 apenas. É um salmo davídico. Diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, pelo necessitado, daquele que está com fome, daquele que está desabrigado, daquele que está passando dificuldade. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Aleluia. Aquele que se interessa pelo necessitado, pelo pobre, o Senhor livra ele de tempos de adversidades. O que são adversidades? São situações contrárias à nossa vontade. Ninguém quer adoecer, irmão. Ninguém quer pegar corona. Ninguém quer pegar sequer uma gripe. Nada, gente. O Senhor o livra. O Senhor protegerá.
o Senhor preservará a sua vida. O Senhor fará que ele seja feliz na terra enquanto ele aqui viver, e não entregará aos desejos dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Você pode dar glória a Deus? Eu tive uma experiência muito forte nesse período de quarentena. Meu menino estava querendo vender o videogame dele para poder ajudar ele a comprar as pecinhas para montar um computador. Ele anunciou esse videogame dele, e um dia antes uma pessoa mandou o recado para ele, mensagem para ele, e falou: não, fala com meu pai. A pessoa veio falar comigo: eu estive falando com o abençoado do seu filho, pá, não sei o que, tal. O videogame, eu falei: não, tá, ele te falou do valor, sim, tal. Eu posso ir agora? Era de noite isso. Aí o coração apertou assim, né? Falou: não, hoje não, vem amanhã pela manhã. Quando foi de manhã, quando foi pela manhã, irmãos, 7 horas da manhã, estava dormindo, ele estava quarentena mais forte, né? Eu também embalado na quarentena. E aí acordei com a mensagem: estou querendo ir para não sei o que e tal. Não, beleza, pode ir. Pode vir, não, estou indo aí para ver, não sei o que e tal, e já vou efetuar o pagamento para vocês do videogame, tal, beleza. Aí quando deu mais ou menos o horário, era mais ou menos umas 11 horas. Aí esse rapaz pegou e mandou mensagem para mim. Falou: não sei, eu vou mandar aí a minha cunhada, porque ela entende de videogame, eu não entendo nada, não sei o que, e ela é fera nisso, não sei o que, tal. Eu falei: beleza, a gente acabou de almoçar, passou um pouco. Chega lá, e essa mulher atrasou. Eu tinha um compromisso aqui na igreja. Foi o dia que a Jordana veio pegar aqui 2 cestas. Aquela primeira vez que você veio aqui, Jordana. Eu falei: não demora não, que eu tenho um compromisso, tenho que resolver algumas coisas, tenho que ir para a igreja e tal. Falei: irmãos, e eu estava no meu coração realmente, eu não quero poder ajudar, e a gente estava distribuindo cestas e tal, ajudando e tal, e preocupando com os necessitados. E aí, em casa, tocou a campainha, entrou uma mulher lá, muito estranha, com cheiro de cigarro, entrou lá para a sala e ficou um carro lá do lado de fora. E essa mulher entrou e tal, e eu vi que quando ela entrou dentro de casa, ela ficou assim, meio que baqueada e tudo, muito apressada, e meu telefone não parava de tocar. Era o cara querendo me ligar, e eu não ia entregar o videogame, porque o Gabriel tinha que fazer limpar o HD dele, limpar a memória dele. Eu queria que ele visse que estava funcionando. E eles queriam adentrar lá em casa para levar esse videogame de qualquer jeito. E na verdade eu fui descobrir depois, amados, que aí esse cara me ligou depois. Eu estava aqui na igreja, logo depois que a Jordana saiu daqui da igreja, ele me ligou: pô, mas eu liguei lá. Eu falei: rapaz, eu tive que sair, tive que resolver umas coisas na igreja. Não sei o que tal, eu já fiz até o depósito para vocês, mandou lá e tal. Irmãos, os ladrões entraram dentro da minha casa, mas saíram rapidinho correndo. Eles não tiveram coragem nem sequer de ligar para nós novamente, mas Deus nos deu um livramento, irmãos. A gente poderia ter sido assaltado ali dentro de casa, mas o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração: eu tenho cuidado de vós. Permiti até esse momento para vocês verem o cuidado de vós, porque vocês estão também cuidando dos meus. É claro que a história é bem mais complexa, mas para resumir, foi mais ou menos isso, amados. E eu me lembrei desse Salmo 41. Quando a gente se preocupa em fazer a vontade do Senhor, em suprir a necessidade daquele necessitado, Deus nos surpreende em tudo na nossa vida. Não importa a sua necessidade, não, irmão, Deus vai te surpreender. O teu Pai é tremendo. Deixa eu seguir aqui rapidão, porque senão empolga aqui, o negócio vai longe. Segundo ai, eu vou seguir mais rápido aqui: ai dos indiferentes. Amós capítulo 6, verso 1 e 2, fala assim:
ai de vocês que vivem tranquilos em Sião, ali onde estava estabelecida Jerusalém, e que sentem seguros no monte Samaria, onde estava estabelecido Judá. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre, vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Amate, e em seguida desçam até Gate na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês. Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado de terror. Deus estava dizendo para aquele povo: olha, vocês podem visitar tal cidade, vai lá e verifica, vocês vão ver o quanto vocês são agraciados, o quanto vocês são abastados, e mesmo assim, vocês são indiferentes. Sabe, amados, os homens ilustres do governo de Israel eram da opinião de que a nação era segura e protegida, e o povo acreditava neles, como hoje, irmãos. Está muito difícil de se acreditar em governantes, muito difícil de se acreditar em políticos. Naquela época eles falavam, não, e eles criam. Assim como hoje em dia as pessoas acreditam nos especialistas, acreditam em homens corruptos, mas não acreditam em Deus. Preferem acreditar no homem, preferem confiar no homem do que confiar em Deus. E aquele povo estava na sua indiferença, na sua ignorância. Eles estavam crendo nos especialistas da época. Não, nada vai acontecer, porque os nossos muros são os mais resistentes, o nosso exército é o mais preparado, é o mais capacitado. Temos homens devidamente habilitados para estudarem estratégias econômicas. Nós nunca seremos afetados, porque nós somos uma nação poderosa, somos uma nação rica. O que você traz de semelhante a essa época? Coronavírus nivelou todas as nações. Estados Unidos, com a sua ciência, com seu poder bélico, com seus trilhões de dólares, com a sua ciência avançada, entre outros países, nada puderam fazer. Milhares de pessoas morrendo, onde governos diziam que não tem problema, vai passar rápido, não vai chegar até nós. Sabe, amados, escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Escutem o que eu vou dizer para vocês e não se esqueçam disso. Quem ignora a dimensão do controle espiritual em sua vida, certamente será o quê? Envergonhado e derrotado. Não é você que controla a sua vida. Você não é dono da sua existência. Você não veio a este mundo por obra do acaso. Você foi um projeto maior de Deus na eternidade, onde antes mesmo de você nascer, Ele já te conhecia. Aleluia. Você não é um infortúnio, você não é um acidente. Deus, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, amados. Nós não fomos criados para essa existência, não. Nós somos criados por um plano muito maior do que este, irmãos. Deus nos constituiu famílias aqui neste mundo, nos constitui família aqui, para que um dia nós possamos ser famílias no céu. Família no céu. E essa vida, essa existência, muitos estão aí procurando sentido para essa vida. Muitos estão tirando a sua própria vida por falta de sentido de existência. Ninguém vai achar o sentido da existência fora do plano espiritual, porque o sentido da nossa vida tem um nome. Ele se chama Jesus Cristo. É o verbo que se fez carne, se habitou aqui em nós durante 33 anos, amados. Morreu numa cruz para dizer assim: meu filho, eu paguei o preço por você. Deus amou o mundo, irmãos.
de uma maneira tão estupenda, não mensurável, que o seu único filho foi o canal para que nós pudéssemos viver essa eternidade com Deus. Nós haveremos de viver uma vida pós-morte, todos nós. Onde é que seu passaporte está carimbado? Para onde você vai? Só tem 2 caminhos, amados. E Deus está louco para você ir morar com Ele no céu, como diz o Lucim Barreto, né? A vontade de Deus é que todos os homens se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade, se salvem, sabe, amados? Deus não olha para o talento de líderes nacionais, para o poder de uma nação, e nem para a prosperidade de sua economia. Deus olha para o coração do seu povo, e o coração dos 2 reinos daquela época, de Judá e de Israel, estavam longe do Senhor, como hoje nos nossos dias, os nossos corações estão longe do Senhor. Eu preguei há 2 semanas aqui nesta igreja acerca das evidências do manifestar do coração, terrenos do nosso coração, né, Thalita? Falou bonito, hein? Solos do nosso coração. Sabe o que Deus está fazendo nesse momento? Deus pegou uma enxada espiritual e Ele está assim, ó. Está tirando aquela terra dura do nosso coração, está dando aquela para poder trazer uma terra mais adubada, colocando fé, colocando ali todos os elementos para produzir vida no meu e no seu coração, porque as pessoas estavam confiando em si próprio. Na Bíblia, todas as vezes que Deus vê o seu povo tornando, olha só, presta atenção, amados. Eu poderia ministrar aqui por uns 4 domingos só nisso aqui. Quando a gente vai fazer uma pesquisa na Bíblia, todas as vezes que o povo de Deus começava a se tornar o quê? Presunçoso. Eu sou superior. Todas as vezes que o povo se achava autossuficiente, si, abastados, que não precisavam de Deus, autossuficientes, Deus lança um juízo. Peraí, quando vocês vão, Deus dá a corda, mas... Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Sabe por que Deus faz isso conosco? Porque Ele ama. Sabe por que Deus faz isso conosco? Porque Deus quer nos ver no céu, irmão. Deus quer te receber lá com um abraço. Eu quero abraçar Jesus, eu quero beijar Jesus, eu quero ver os estigmas, as marcas de Jesus. Fala, Jesus, isso foi por mim, Jesus. Jesus quer isso, amados. Todas as vezes Deus envia tribulações a fim de despertar o seu povo. Então entendam, amados, despertem, desperta tu que dorme. Este é o momento de despertamento, irmão. Não fique mais como você era antes do comodismo, mas vá de encontro às pessoas que precisam de algo de Deus que eu tenho. Eu conversava com a Adjair. Falei, Adjair, como esses dias realmente separou os meninos dos homens de Deus. Como que esses dias difíceis aproximaram umas poucas pessoas ainda mais de Deus e afastaram ainda mais muitas, por várias questões. Quando eu vejo o Tiago e a Thalita aqui, que é um milagre, fica de pé aí, Tiago, Thalitinha, fica de pé rapidão. Esse casal vai, talvez semana que vem aqui, a gente está organizando para eles falarem. Os irmãos lembram, durante a quarentena, o Tiago foi para uma viagem lá para a Espanha, encontrar com a mãe dele, irmãos, e o negócio fechou lá de uma forma, o menino ficou preso lá e nós ficamos doidos aqui, temos que trazer eles. E o Tiago, né, Tiago? Falei, pastor, Tiago, eu vou guardar aqueles áudios pro resto da minha vida, chorando, clamando, que bênção. Deus falou muito forte no seu coração, ministrou muito forte na sua vida. Tiago é outra pessoa hoje, irmãos. Vai que eu te deixei mais 2 dias lá, Tiago, só para... Pode sentar, queridos, Deus abençoe vocês. Amados, quando nós experimentamos
na sensibilidade da alma que nós temos, a presença do Espírito Santo, irmãos, nada pode contra nós. Se tudo que a gente está passando hoje não servir para aumentar a sua fé, que é dada por Deus, se não serviu para aumentar o seu nível de relacionamento íntimo com Deus, eu não sei o que vai servir, porque esse povo aqui teve que experimentar o juízo. E eu quero dizer uma coisa para vocês: nesses tempos difíceis, que ainda haverão de perpetuar, porque outras coisas virão, não estou querendo ser fatalista, não, porque não tem como, irmãos. Mas eu vou dizer para vocês, daqui a pouquinho, eu já estou quase encerrando essa mensagem, me dê mais 15 minutinhos, eu encerro essa mensagem. No final, vai dar tudo certo, irmão. No final dá tudo certo com Jesus. Não importa o movimento do meio, a passagem, o importante é que no final Deus cumpre os seus propósitos estabelecidos na nossa vida. Sabe, amados, aquele povo estava tão presunçoso. O penúltimo ai dos que entregam aos prazeres. Sabe, amados, todas as vezes que alguém falava da possibilidade de uma catástrofe nacional, os líderes riam da ideia, faziam pouco caso disso. Amós 6, depois você lê em casa, capítulo 6, do verso 3 ao verso 7, eles... Igual hoje, né, irmão? Quantos não acreditavam, irmão Fausto, que nós estaríamos passando o que nós estamos passando hoje? Pastor, até quando vai isso? Não sei, irmão. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a sua fé, a certeza do cuidado de Deus e a certeza do amor de Deus na sua vida vai perpetuar em dias bons, dias maus, vai te acompanhar no seu dia a dia enquanto você habitar essa terra. Você pode dizer amém por isso? Descanse no Senhor, amados. Oh, meu Deus. O profeta descreveu o seu modo de vida hedonista, aquele povo que buscava os prazeres para si próprio, sem espaço para as disciplinas da vida espiritual, viviam em função dos prazeres e não para a glória de Deus. Pastor, mas aí como é que é? Esse negócio é só no Antigo Testamento? Não. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, por favor. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo 1, Timóteo 2, capítulo 3, verso de número 4. Diz assim, olha aqui, o capítulo 3 de Timóteo, 2 Timóteo, tem como tema a impiedade dos últimos dias. Homens ímpios, pecadores, promíscuos, habitam de maneira muito forte e intensa nesses dias. E Deus fala assim, olha o verso 1, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Eu estou lendo o verso 1, tá, Tiago? Eu não dou conta, eu tenho que voltar, porque o negócio está encorpado aqui, moço. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Olha aí, irmãos. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Mais amante dos prazeres deste mundo, por isso se tornaram inimigos de Deus. Sabe, amados, escutem uma coisa. Quantos de nós hoje poderia dizer, como diz o Salmo 119, verso 53? Coloque aí, Tiago, Salmo 119, verso 53, por favor. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei.
Quantos hoje não estão rejeitando a lei do Senhor? Ou ainda, põe o Salmo 119, verso 136, Tiago, por favor. Se eu não me engano, Russell Shedd dizia, antes mesmo dele falecer, nos seus últimos anos de vida, ele disse que nós somos a geração dos olhos secos. Ninguém chora por mais nada, irmão. Hoje eu chorei, quase chorei na televisão, vendo a reprise da corrida do Senna, que eu era... Gente, eu via que eu era fã demais do Senna, sou até hoje. Né? E eu vi aquela corrida assim, torcendo para ele ganhar, tá, parte ainda. E ele ganhou. Me trouxe à memória tantas coisas, eu vi aquele... Sabe por que eu chorei? Porque no final ele falou assim na entrevista dele, eu lembro desse dia. Eu era novo, eu não perdi uma corrida. Ele falou assim, eu sabia que eu não poderia ganhar, porque aquela corrida estava perdida, eu estava com sexta marcha, via nas curvas, a sexta marcha o carro acelerado, quase tirava, mas ele orou a Deus, ele falou, Senhor, me dá essa corrida, e ele disse, eu ganhei essa corrida, aliás, só foi possível ganhar essa corrida, porque Deus me deu essa corrida. Era impossível, irmãos. Mas a impossibilidade é o nome do nosso Deus. Não há nada impossível para Ele. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida, irmão. Quantos hoje desobedecem a Deus, entristecem o Espírito Santo, e está tudo bem, tudo muito bom, porque está na moda, porque não é legal, irmãos, eu disse aqui semana passada, no qual nós temos a inferência de que a palavra de Deus, a vontade de Cristo, de Deus é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Sabe, amados, qual que é o nosso... O que nós devemos fazer hoje? Qual que é a nossa ação hoje? Eu quero ler para poder caminhar para encerrar com vocês aqui. Tiago, capítulo 4, verso 8 e 10. Coloca aí, Tiago, por favor. Do 8 ao 10, vamos lá. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida entre as coisas santas e as impuras, purifiquem o seu coração. Segue. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza, porque humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmão, não é tempo, a gente se alegra, mas é tempo de prantear, irmãos. É tempo de chorar. Se você não fizer assim, escuta o que eu vou dizer para vocês. Se vocês não assim fizerem entender o que Deus está ministrando no coração de cada um de nós nesses últimos dias, espere o juízo se atenuar na sua vida. Espere que o cinto vai arrochar um pouquinho mais para você. Ai daqueles que nesses dias não adentram para os seus quartos, choram e clamem ao Senhor. Não dá para brincar mais, irmãos. E por último, ai dos despudorados, dos que possuem falta de vergonha, soberba. Sabe, amados, o povo se orgulhava do luxo daquela época. Dinheiro, festa, mulherada, orgias, todo tipo de devassidão naquela época, entristecendo o coração de Deus. E foi por causa disso, amados, que Deus abominou aquelas práticas. Deus abominou a ostentação daquele povo, e Deus aplicou um juízo para eles. As pessoas que vivem, presta atenção, amados, as pessoas que vivem sem Deus,
ou que na verdade o tem para satisfação dos seus deleites, ouvirão do dizer do Senhor uma coisa. Presta atenção. Que tem gente hoje que fala assim: não, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma linha teológica que barateia a graça, que barateia o sacrifício de Cristo. Posso viver a minha vida deliberada, como eu bem entender, que meu nome já está lá e eu morrer, Deus já pagou um preço. Vou viver a vibe, a rave agora nessa vida aqui, curtição total. Em vez de viver a moralidade no qual nós somos chamados, viva a imoralidade em vários âmbitos. E Deus está triste, irmãos. Lucas capítulo 12, verso 20 e 21. Põe aí, Tiago. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Olha só, se você olhar no texto antes, você vai ver que está falando de um homem, muitas propriedades, rico. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Ou seja, você vai morrer. Eu vou tirar a sua vida, vai ser tirado o espírito de vida seu, desculpa aqui falar, seu idiota. E tudo que você preparou, tudo que você conquistou, que vai ficar tudo aí. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A riqueza para com Deus tem outros valores, amados. Essas pessoas despudoradas que rejeitam as advertências de Deus, um dia enfrentarão 3 julgamentos. Eu só quero falar, eu não vou ler. Depois eu quero convidar você a ler o profeta Joel, ler o profeta Amós. Se tiver alguma dúvida, me manda um zap lá que a gente conversa. Para você ver se a gente não está vivendo esses dias, amados. Quais são os 3 julgamentos para essas pessoas, para a gente fechar? Primeiro, morte. Vai morrer, irmão. Vai morrer espiritualmente, vai passar por uma destruição, ruína, vai passar por desonra e derrota. Sabe, queridos, Amós 5,14 é a última referência que nós vamos ler, diz assim: busquem o bem, não o mal. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Você quer viver, irmão? Busque o bem, não o mal. Sabe por que eu estou dizendo isso, amados? Eu falei na verdade que era o último texto, mas não é não. Salmo 24, Tiago. Essas pessoas, esses líderes, esses presidentes, esses ditadores que tem no mundo aí, essa galera toda aí, essa liderança aí, achava, irmão, que eles eram o dono da cocada preta. Que eles tinham, tem um nome, né? Eu sou Donald Trump. Eu sou Vladimir Putin. Eu sou Kim Jong-un. Que é que nada, moço. É tudo adubo. Deus faz o que quiser com esse mundo aqui. Sabe por quê? Lá, do Senhor é a terra. A terra é dele, irmão. E tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Fala assim: eu vivo nesse mundo. Então, eu sou de Deus. Nossa, foi difícil chegar a essa conclusão, né? Muita filosofia. Do Senhor é a terra. Segue aí, Tiago, verso 2. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Seguindo: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Amém, só até aí. Você quer chegar até o monte santo, Senhor? Você quer adentrar a sala do trono, irmão? Você quer ser guardado do Senhor? Você quer ser livrado pelo Senhor? Você quer ser
preservado dos dias maus? Respira, não, irmão. Estou falando pertinho de você. Quer ser preservado nos dias maus? Tem que entrar na sala do trono. Mas para entrar na sala do trono, não entra de qualquer jeito. Tem que ter as mãos limpas. Não pode ter pecado. Não pode compactuar com as coisas do mundo. Tem que ser santificado, tem que ser separado. Porque quem ficar nesse mundo, isso aqui que a gente está vivendo, irmão, é céu perto do que vai acontecer aqui na face dessa terra. Porque eu já dei tantos estudos escatológicos aqui nessa igreja aqui, que muita gente até parou de congregar, nem ficou comigo aqui, irmão, foi embora. Ficou com medo. Tem medo não, irmão. Fique de pé, irmãos. Quero orar com você. Cadê o grupo de louvor? Aí você pode dizer assim: não, pastor, esses ais aí, Jesus nunca falou de ai. Falou assim, irmão. Jesus teve trabalho demais quando veio aqui neste mundo, irmão. Aqui no livro do John MacArthur, A Outra Face de Jesus, que apresenta um Jesus que aplica correção, não é só um Jesus que é paz e amor, não, mas é um Jesus que aplica correção. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, ele fala assim: ai de vocês, ai, olha o ai de novo aí, irmãos. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Olha para mim, amados. Jesus, nesse exato momento, está olhando para dentro do seu coração. O que ele está vendo? Jesus, o autor fala assim: Jesus passava mais tempo chamando Israel ao arrependimento, ao conserto, do que criticando os que oprimiam eles, o povo. Oh, irmão, que povo difícil, irmão. Deu trabalho demais para Jesus, irmão. Jesus, João, o Evangelho de João, o discípulo João acrescenta que uma sinistra nota sobre as multidões que ouviam os ensinamentos de Jesus naqueles tempos, mesmo depois que Jesus fez tantos milagres e sinais, não creram nele. Você crê? Olha aqui para mim. Olha aqui. Você crê? Quem crê e for batizado será salvo. Irmão, será que essas pessoas que estão morrendo aí de coronavírus, de outras coisas aí, você já parou para pensar o que elas estão povoando? O céu ou o inferno? Meu Deus, que coisa. A gente tem que pregar a palavra, irmão. Deus está nos dando sinais e evidências do seu juízo.